Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje nós vamos receber Tatiana Szuchowski, CEO da Ademicon, maior administradora independente de consórcios do Brasil, que comercializou mais de 9 bilhões de reais em créditos só nos 5 primeiros meses deste ano. O nosso segundo convidado é Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo no Brasil, marca líder de artigos esportivos no país. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ela é de Curitiba, do Paraná, já foi dançarina de sapateado e hoje está na liderança da maior administradora independente de consórcios do Brasil, a Ademicon. Nós vamos conversar neste bloco com Tatiana Szuchowski, a CEO do grupo. Eu falei certo, Tatiana? Szuchowski. Alô, Bruno, certo, um prazer. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Você veio diretamente de Curitiba para essa gravação. Obrigado. E a minha primeira pergunta, Tatiana, é que vocês, é uma coisa surpreendente, vocês estão nos mais variados tipos de negócios da economia, né? Vocês estão no agronegócio, vocês estão no setor imobiliário, vocês estão no setor automotivo, né? Com carro aí. O brasileiro busca o consórcio mais para quê hoje em dia? Bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Bruno, e com toda a audiência. Hoje o brasileiro continua buscando consórcio como várias opções, mas a prioridade ainda é a busca pelo imóvel. E eu não digo só para o primeiro imóvel, mas sim o leque de opções que hoje você pode comprar imóveis através de consórcio. Reformar, construir, cidade, praia, o campo, comercial, residencial, comprar imóvel no exterior, usar FGTS. Quando você olha para o agronegócio, todas as benfeitorias da fazenda, silos, pivô de irrigação com represa, coifa, hoje, você pensou em imóvel, de forma planejada, você consegue adquirir pelo consórcio. E é sempre 70% das vendas da empresa são para o imóvel. Mas quer dizer, o sonho da casa própria continua vivíssimo pelo brasileiro. Sim, e o sonho de viver cada vez melhor. É isto que o consórcio vem fazendo. O segundo Já que imóvel, vamos viver mais, né? E com mais qualidade. Alguns executivos, principalmente da indústria farmacêutica, garantem que sentam aí nessa cadeira, garantem. Nós vamos viver cada vez mais e, se a gente quiser, melhor, né? E a gente percebe isso pós-pandemia. A busca pelo consórcio de imóveis cresceu 40%, 50% dentro da nossa empresa, pela necessidade que houve na pandemia de ter mais tempo em família, mais tempo em casa. Então, viver melhor, o consórcio é uma opção, sem dúvida nenhuma. Agora, levantando isso que a gente está conversando, né? Porque muita gente identifica sobre o consórcio do primeiro carro, o consórcio da casa, e vocês, há um bom tempo, desde quando que vocês expandiram para os mais variados tipos de negócios? Bom, a empresa existe desde 91. Nós abrimos o leque de opções para outros bens em 2020, após uma fusão com uma outra empresa de consórcio que, além do proprietário fundador, tinha fundos de investimento. Então aí, nós temos hoje 200 lojas espalhadas pelo Brasil. Essas 200 lojas, depois de 2020, passaram a vender todos os produtos que envolvem consórcio. Então, serviços, veículos leves, pesados, enfim. Eu ia perguntar para você, qual o produto mais, vamos chamar, curioso, extravagante que você... Porque vocês estão em tudo, vocês fazem inseminação, é isso? Isso, fertilização in vitro, reprodução assistida de animais, cirurgias bariátricas, cirurgia plástica, né? Acontecendo bastante, plástica, reparação odontológica, implante capilar. Então, na verdade, quando vocês vão vender o serviço, vocês vão vender o dinheiro
para determinado produto. Eu quero fazer uma cirurgia plástica. É isso. Você, na verdade, quando você entra para um consórcio, você não necessariamente precisa fazer exatamente isso na hora que você for contemplado. Porque a contemplação se dá por sorteio ou por lance. E isso pode ser no tempo que você está tentando dar um lance ou que você foi sorteado. E pode ter o objetivo teu mudado. Então, por exemplo, você comprou um imóvel para sua casa da praia, mas naquele momento que você foi contemplado, surgiu uma opção de você comprar um conjunto comercial, colocar para locação e ter uma renda extra e fazer uma aposentadoria imobiliária, como a gente chama. Por que não? Ele muda a opção. Você comprou um serviço para uma viagem em família, mas daqui a pouco teu filho quer fazer um curso no exterior. Por que não mudar? Sim, com o consórcio, lógico que dá para a gente fazer todas essas alterações em todos os momentos. E dentro da Demicon a gente vê essa flexibilidade cada vez mais. Hoje o nosso atendimento dentro da empresa é consultivo. Esse é o nosso grande diferencial. Nós somos 7 mil pessoas trabalhando para acolher o cliente e oferecer exatamente o que ele precisa. 7 mil pessoas, né? 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Eu já quero falar desses 7 mil porque é um exército aí de pessoas que trabalham junto com a Tatiana. Agora, eu quero justamente complementar algo que você falou numa resposta anterior sobre a construção da empresa. Porque o seu pai, Raul, tinha uma parcela aí de um negócio aí de consórcios imobiliários, a Ademilar. Isso mesmo. Ali começou tudo, né? Em 91. Como é que foi a transição aí? Transição e transação mesmo, de filha do dono para a mais importante executiva da companhia. Em 91, meu pai tinha 7%, minha família tinha 7% desta empresa. Mas, como tinham 36 sócios, a empresa não estava crescendo como poderia estar. E aí, em 96, ela foi colocada à venda. E eu tinha passado um vestibular na época e meu pai me convidou para ir... Vestibular para quê? Para administração. Para administração. E aí, meu pai me convidou para conhecer a empresa. Tinha 4 funcionários na época e 5 vendedores. Era uma empresa bastante enxuta e pequena. E aí, eu fui lá e me encantei com o que o consórcio poderia fazer na vida dos brasileiros. Jovem, querendo fazer algo pelo Brasil, e eu falei, meu Deus, eu posso entregar dinheiro para aquisição de bens. É isso que eu quero fazer algo bom para as pessoas. E foi aí que eu entrei. Então eu sempre falo pro meu pai, nós entramos juntos nisso, né, pai? Porque foi ali que eu comecei a trabalhar e formar, mas sempre com o apoio da minha família, né? Minha mãe, mesmo não estando na operação, sempre presente. E ali foi em 96 que eu entro nesse negócio. Mas aí fui criando as áreas, fazendo todos os processos que pouco se tinha conhecimento do consórcio de imóveis no Brasil naquela época. Cresceu muito, né? Eu tenho até um dado para mostrar para quem nos acompanha que a empresa comercializou mais de 9 bilhões de reais em créditos nos 5 primeiros meses deste ano e isso representa uma alta de 38% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. E hoje nós temos uma novidade. Hoje mesmo a gente bateu o recorde de venda na história da empresa. Hoje, no dia de hoje? Hoje, no dia de hoje. O mês de junho inteiro, nós vendemos 2.150 milhões de reais em crédito. Foi o recorde da história da empresa num único mês. 2 bilhões. É bastante coisa. E aí, qual que é o sentimento quando você vê toda a sua história, desde lá da década de 90, muito antes da década de 90, porque você já está acostumada já a falar, a ouvir de consórcio dentro da sua casa, né? Quando você era criança, adolescente. Qual que é a sensação de ver, do dia de hoje, por exemplo, bater um recorde desse? Para mim, é um orgulho e uma satisfação. Primeiro que eu sou apaixonada pelo produto consórcio, né? Eu gosto de dizer, eu sou nativa de consórcio, nasci, vivi, cresci falando de consórcio. E quando eu vejo que ele está, de fato, democratizando o crédito no Brasil, porque é a categoria como um todo que está cada vez sendo mais conhecida e cada vez as pessoas estão entendendo mais que ela, sim, serve para todo brasileiro que queira se planejar para adquirir um bem ou um serviço. Então, para mim, é um orgulho e uma satisfação poder estar numa empresa
que ajuda as pessoas a realizarem seus planejamentos de vida. Realizar sonhos. Sonhos. Você lembra de uma frase que te marcou, de alguém que realizou um grande... Você deve ter se separado ao longo da sua trajetória com muitas, né? Meu Deus, eu comecei a trabalhar com isso. Na primeira semana, o diretor da época me deu uma folhinha com 5 contemplados do mês e pediu para eu ligar, porque era por telegrama que avisava que o cliente tinha sido contemplado. Por telegrama, é verdade. Uhum. E aí eu liguei para o cliente, e quando eu liguei, o primeiro falou assim para mim: meu Deus, foi na hora certa, e chamou a mãe, o pai, toda a casa para comemorar. Liguei para o outro, ele chamou a família e falava assim, veio na hora que eu precisava. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Que é sempre na hora certa, sempre quando precisa. Lógico, você sempre quer viver melhor, crescer, realizar, evoluir. Então eu falei, essas coisas que marcam, e marcam mesmo, porque tem história de que quando estava grávida e daí... conseguiu mudar de casa, enfim, tem muitas histórias de realizações. E não só dos clientes, sabe, Bruno? A gente vê as pessoas que eram vendedores de N produtos e hoje são vendedores de consórcio, consultores de consórcio. Vocês. Se transformando. Então, são 7 mil, você já falou aqui, são 7 mil vendedores, né? Como é que eles são treinados? Porque a venda mudou de 1990 para... É outra, né? É outra. A gente vende crédito e investimento. E nós temos, então, dentro da empresa, uma universidade. Ah, vocês têm uma universidade? Temos uma vocês universidade. Ensinam? Isso mesmo. É isso que eu queria perguntar para você. Como se treina esse batalhão aí de 7 mil profissionais? Além de em loco, treinamento diário, todos os dias, em algum lugar do Brasil, tem algum treinamento presencial e tem um treinamento online, todos os dias de manhã, não importa onde você esteja. Mas, mesmo assim, nós temos uma universidade que começa... Uma universidade interna. Interna nossa, que são 33 semanas de conteúdo sobre consórcio que você vai passando, fazendo prova e evoluindo de módulos. Depois de um determinado tempo, você já pode passar a vender consórcio. E por isso que a gente trata como consultores de venda, porque eles têm esse especialismo, esse conhecimento. Nós só vendemos consórcio. Então, nós nos especializamos nisso e nosso time é especializado nisso. Então, e temos aí muitas vagas, porque nós queremos abrir mais 250 lojas pelo Brasil. Então, 250? Tem muita oportunidade aí de trabalho, de empreendedorismo mesmo dentro da empresa. Isso a gente gosta aqui no programa. Mas isso tem uma projeção, é para esse ano, para ano que vem? Nos próximos 4 anos. 4 anos, a projeção são 250 lojas. A gente já tem 200 e quer ter 250. Então vai mais do que dobrar. Vai mais do que dobrar. E vocês vão precisar de muita gente. Muita gente. E nosso crescimento é orgânico. Sim. Agora, desse curso, dessa universidade interna de vocês, qual é a lição básica que você dá para esses vendedores? Você está chamando de consultores e tal, mas são vendedores. Qual a lição básica que você dá? Que o produto consórcio, como o mercado financeiro gosta de dizer, não precisa embelezar a noiva. Você pode explicar exatamente o que ele faz na vida da pessoa. Venda transparente, venda o consórcio puro como ele é. Porque o consórcio é muito bom e faz sim a diferença nas famílias. Hoje são 280 mil famílias clientes da Ademicon. Essas famílias todas têm histórias para contar de realização. E veja, mais da metade dos nossos clientes compram mais de uma cota. Então, mais da metade? Eles voltam em algum momento. É cíclico essa compra e venda. Então, o cliente é satisfeito. Então, por isso que a gente fala... Dessa massa aí que você está falando agora, 280 mil famílias, né? Sim. Qual que é o perfil principal? Para o imóvel, é classe A e B. Classe A e B. Que é o cliente que normalmente já tem um imóvel ou tem aonde morar. Imóvel representa quanto no negócio de vocês? 70%. 70%? 70%. É muito significativo. 70%. E carro? Carro, veículos leves e pesados, nós temos 30% de venda desse produto. Muito, muito vinculado a marcas parceiras. Por exemplo, o consórcio New Holland,
o consórcio Iveco, o Librelato, são marcas que a gente administra e que já estão há 30 anos lá conosco. Nós administramos fora Transdesk, muitas outras marcas de parceiros de veículos pesados, que a gente olha muito no agronegócio esses produtos. Mas quando a gente olha veículos leves, que é dentro da Demicon, ele começou a existir em 2020. Então, a gente cresceu 300%, 400%, porque é um produto bastante recente. E ele vem num cross-selling de quase 10% hoje dentro do imóvel. Então, ele é o nosso filho mais novo, vamos dizer assim, que vem com força total. E aí vem os outros, né? Vem o agronegócio. E como é que está o agronegócio? O agronegócio, ele se mistura no veículos pesados e no imóvel, né? Então, ele é um pouco... Se eu quiser comprar uma fazenda... Com consórcio, com certeza. Consigo. 17% dos nossos clientes são do agronegócio do Brasil. E o pequeno produtor ou o grande produtor. Pessoas que querem atualizar suas frotas de transportadoras também, atualizar tecnologia dentro dos maquinários agrícolas. A New Holland vem mostrando muito essa evolução da tecnologia, então a gente vem mostrando muito para os clientes esse planejamento para se colher mais, plantar mais dentro do agronegócio. E você tem ido no campo mesmo? Tenho, todas as Como é que essa curitibana está lá no meio do campo? Olha, pensa um mercado encantador, um pessoal que abre os braços para te receber. E a gente tem conseguido fazer parcerias incríveis no agronegócio, porque sim, a gente consegue entregar valores para que eles não dependam só da alavancagem de outras formas. Conseguir de uma forma justa. O consórcio não tem juros. Então, isso faz com que o custo seja a taxa de administração. Olha só, se eu pegar um espectador agora do show business que não faz ideia do que seja o consórcio e você tem que explicar em curtíssimo tempo o que é o consórcio. Pode explicar. O consórcio, você escolhe um valor em dinheiro que você quer comprar um imóvel, um veículo leve ou pesado ou um serviço. Você escolhe o valor em dinheiro. Daí você vai pagando todo mês uma parcela conforme o que cabe no teu orçamento. Como que você faz isso? Você alonga o prazo ou encurta o prazo. Paga em menos tempo o grupo ou em mais tempo. Feito isso, você vai participar todo mês a sorteio e a lance. E a lance, né? Vou dando ali lance. E o lance você pode tirar do bolso e tem lances que você desconta do crédito também. Então, tem N opções. E nós, ainda dentro da Demicon, temos o lance fidelidade para o bom pagador, que já está 18 meses dentro de casa, é mais um lance. E aí você dá esse lance, ou é sorteado, contemplou. Pegou o dinheiro, você vai decidir o que você vai fazer com esse dinheiro naquele momento. O imóvel, em 30 dias, você está com o seu imóvel. O veículo, em 24 horas, depois que você escolhe e já está com a certidão, em 24 horas é pago o veículo. Então é muito rápido, sabe, o processo. Agora, vocês cresceram, como a gente tem acompanhado, bateram um recorde hoje. Isso mesmo. Recorde bilionário. Uhum. E vocês cresceram muito. Vocês estão preparados para entrar na Bolsa Brasileira? Olha, para ser listada? A nossa empresa, ela vem se preparando desde que a gente começou a falar de IPO. A empresa quer ser uma empresa com tudo o que uma empresa listada precisa ter. Se a gente vai ou não para o mercado de ações, depende do que o mercado, de como tiver o mercado. Do momento. Em primeiro lugar, precisa do momento perfeito, econômico. Super, né? Bem colocado. Nós não temos essa necessidade. Mas sim, a gente entende que é um formato para se perpetuar a empresa. Faz sentido, sim, abrir capital. Mas a nossa empresa hoje é uma empresa preparada para ser uma empresa de capital aberto. Hoje, quantos por cento é da família? 70% da família. 70%. 30% nós temos 2 fundos de investimento, a Tricorp e a 23S Capital. Muito bem. Você tem contato com todas essas lojas que você anda pelo Brasil? Sim, aí? Eu viajo o Brasil inteiro. Lógico que eu não consigo estar nas 200 lojas, então a gente faz eventos regionais e um nacional que vai acontecer em setembro, o maior congresso de consórcio do mundo, né? Porque temos aqui no Brasil e na América Latina, então é o maior, são 4.000 pessoas que a gente reúne
fisicamente e online, e a gente consegue estar próximo, mas eu rodo lojas. Eu vou nas lojas, eu estou com co-time, eu gosto muito da área comercial da empresa. Eu tenho uma diretoria, um vice-presidente que vem apoiando, um conselho sensacional, então eu consigo estar. E eu acredito muito em tocar empresa, você vivendo o dia a dia, a barriga no balcão, sabe? Estar nas lojas é o que a gente consegue decidir o grupo que vai formar, a forma com que a gente vai vender, a gente tem que viver. Então, eu vim de Porto Velho, vim da Bahia, estava no Mato Grosso e assim eu vou rodando o Brasil. É diferente fazer negócio em cada região? É diferente, por exemplo, o negócio que você faz em Curitiba, onde você nasceu e onde você vive hoje. É diferente de fazer negócio em Porto Velho, é diferente de fazer negócio em São Paulo, é diferente de fazer negócio em Goiás, por exemplo? Tem mercados maduros e mercados não tão maduros. E também o público, você veja, a Ariquemes em Porto Velho, quando eu estava lá, foi o primeiro prédio de 6 andares que estava sendo construído. Então, o público busca outros produtos, mais veículos, então a gente está mais na entrada. Mas você vem para São Paulo, a busca maior é por imóvel. Então, o Brasil é um plural, né? As regiões são... E é isto que encanta, você se transformar em cada região, você entregar o produto certo que cada região precisa. E a gente consegue adequar isso super bem dentro do consórcio. Você citou de um evento que vai reunir 4.000 pessoas. Isso. E vocês têm 7.000 vendedores que estão ali todos os dias vendendo, né? Isso. Você já comentou comigo em situações, em outras ocasiões, que muita gente acendeu nesse período, né? Eu lembro até de uma história de um funcionário, eu acho, que trabalhava com você. Entregava água. Entregava água. Que era dele entregava água. Eu achava que ele serviu café na empresa. Não, ele entregava água na empresa. E o que aconteceu com ele? Ele vinha entregando água. Isso eu tô falando lá em 2013, tá? 2014. Ele é entregador de água, é super muito simpático. E você via que ele sempre estava correndo, trabalhando. E um belo dia a gente convidou ele para fazer parte da área comercial da empresa. Ele é muito mais do que um entregador de água. Sim, e hoje ele tem uma loja, tem uma equipe de 40 pessoas abaixo dele, tem uma estrutura. Hoje ele é um empresário super bem sucedido, com clientes muito fiéis que estão seguindo ele, né? E ele acolhendo. Então, mas essas histórias são muitas que tem dentro da empresa, histórias de sucesso, de transformação de vida desses executivos e de clientes, né? Porque eles se transformam também. Olha, dá pra ver que você tá te apaixonada mesmo. Dá pra ver o olho brilhando mesmo. E a dança, o sapateado? A dança é onde tudo... Eu comecei a dar aula com 13 anos. 13 anos? Bastante cedo. E eu competia, viajava. Ia pra Joinville, né? Ia pra Joinville, Festival de Dança de Joinville. Ai, que coisa boa. Sou encantada, vou assistir as apresentações que tem em Curitiba e fico lá babando. Eu só tenho filho homem, né? E não dançam sapateado, mas agora nas valsas, 15 anos, eles estão me realizando. E aí, mas assim, tive que abrir mão do sapateado, mas mora no meu coração. O que é mais difícil, ser mãe, comandar uma empresa desse porte aí, com 7.000 trabalhadores, vendedores, mais de 350 funcionários, né? Sim, 350. Ou lidar com pessoas? Bom, todos os momentos a gente lida com pessoas, né? Estar lá tocando todo esse time é difícil, mas é encantador porque cada um é um indivíduo. E você entender e conseguir se colocar no lugar dele, eu acho que é um desafio diário isso. Porque todo mundo tem algo que tem que vencer, batalhar, então isso faz parte do dia a dia. Lidar com pessoas é muito difícil, as pessoas pensam diferente, mas eu gosto que pensem diferente, porque é assim que a gente evolui. E ser mãe, eu acho que ainda é mais desafiador, né? Porque a gente se cobra muito mais de fazer pessoas decentes, pessoas que cresçam, que evoluam. E eu tenho essa responsabilidade e acredito que as mães e os pais deveriam sempre estar buscando
pessoas decentes, do bem, que façam bem, que cresçam. Você tem Tenho 2 meninos. 2 meninos adolescentes. Um de 17 e um de 15. Eles já vão para o caminho da empresa? Olha, eles querem. E a mãe? Deixou? Eu quero. Eu acho que eles têm que ser o que eles quiserem. Sim. Em primeiro lugar, né? Meu filho vai fazer engenharia, então talvez ele abra os olhos. Mas eu quero que eles estudem, que conheçam tantas oportunidades que tem de negócio, mas que agreguem. Nós temos aí um Brasil a qual a gente acredita muito e que tem tantas oportunidades aqui de crescer, ter coisas novas para criar. Eu torço para que eles encontrem um caminho bem lindo na vida deles. E vamos voltar a falar onde tudo começou, que é o seu Raul. É isso. Seu pai. Meu pai. Qual foi a grande lição que ele deixou para você? Ele tem uma frase que eu acho que é a grande lição. Nunca perca o cavalo encilhado. Quando ele passa na tua frente, suba nele e vai em frente. Isso ele fala desde que a empresa começou. E eu acho que assim, foi uma oportunidade que ele colocou em minhas mãos e eu falei, é isso que eu quero. E como muitos que estão lá trabalhando usam essa frase também. Usam? Usam, porque é uma oportunidade que às vezes passa. Quantas oportunidades passam na nossa vida diariamente e que a gente não está atento de entender que aquilo de repente pode servir para nós. E eu consegui olhar que aquilo era para mim e que ia fazer a diferença na minha vida, e está fazendo. Você já foi menosprezada ou, de certa forma, você chegou em alguma situação e, de certa forma, foi desconfiado do seu trabalho, da sua competência por ser mulher? Nunca por ser mulher, mas sim quando eu era nova. Quando eu tinha meus 18 anos, era um desafio. Minhas ideias poderem... Você chegar, por exemplo, em determinado lugar, numa reunião... Ou até mesmo dentro da empresa, com as pessoas que já tinham conhecimento e eu querer sugerir algo novo. Às vezes, as pessoas novas, a gente não dá tanto valor e tem que dar. Tinha uma diretora da empresa que ela falava assim, os cabelos brancos e os coloridos é que fazem a gente evoluir. E é verdade. A gente precisa dessa mistura do novo com o maduro para que a gente evolua seguro. E eu tive dificuldade isso com 18 anos, de me posicionar pela idade. Nunca por ser mulher. Eu sempre fui muito bem acolhida no mercado financeiro. E olha que eu sento em mesas que só tem eu de mulher, muitas delas. Quase todas. Sim. E hoje eu tenho 64% da minha empresa são mulheres, né? Então a gente vem trazendo isso para dentro de casa e olha, eu não faço nenhum movimento de contratação de mulher, não. Eu contrato por competência mesmo, por entrega. Não tem nada de cota, nada. Não tem nada competência disso, que você vai atrás. E a gente consegue ter um bom crescimento feminino. Mas os homens também vêm mostrando também uma evolução, uma rapidez. Eu gosto muito dessa mistura. Essa variedade de pessoas, gosto. De perfis. Gosto, é muito bom. Qual é a característica que você valoriza na sua equipe? Eu acho que assim, não importa como você faça, mas que você sempre saiba o objetivo que você quer chegar. Então, para mim, quando a pessoa está do meu lado e está falando, sabe exatamente qual é o direcional que a gente traçou para a empresa para chegar lá, para mim é isso que vale. Então, não importa como a gente vai fazer, cada um tem o seu jeito para fazer, mas o que importa é que todos na mesma direção. Sabe, todo mundo remando para o mesmo lado? É isso. É isso que eu dou valor e que eu quero. Crescer, trazer valor. Não importa se a gente vai inovar, fazer diferente, vamos fazer o que já fazia, não importa. Mas temos que estar todos na mesma direção. Ô, Tati, são mais de 200 lojas que você falou e você tem 7 mil vendedores ali, né? Como é que fica? Porque por exemplo, só no setor financeiro, o setor financeiro mudou radicalmente com o digital. Sim. Com o online, muita gente fazendo operação no digital, não vai mais em agência física e nada. E pelo que você está me contando, a loja física, a presença física, o atendimento personalizado, físico, é muito importante
para vocês, né? Como é que está a divisão ali? Físico e digital, vamos dizer assim, né? A nossa empresa hoje é super digital. A gente tem esse atendimento consultivo porque, veja, a jornada do cliente dentro do consórcio, ele vai de 3 a 20 anos. É difícil um cliente que entra numa jornada de 20 anos ficar só na forma digital, não ter um apoio, uma conversa. Então, esses consultores estão lá para isso. Mas você veja, a gente tem a parceria com os times de futebol, que a gente administra os consórcios de time de futebol, de banco, como BTG. Por exemplo, o futebol, como é que funciona? Por exemplo, o consórcio do São Paulo. O consórcio do São Paulo, a gente administra. Ele é totalmente digital. O cliente entra, compra uma cota de consórcio e segue pagando digitalmente. E é atendido, se ele precisar, nós temos o atendimento, lógico, mas a opção dele totalmente digital, ele faz totalmente digital. Na marca Demicon também tem essa opção. Fica a critério do cliente escolher o que ele quer. Mas ainda a busca maior é pelo atendimento consultivo, ter uma pessoa atendendo. Esse é o importante ali. Ele começa no digital. Tá. Mas em algum momento ele levanta uma mãozinha. E vai lá. É isso. Quem que é a sua grande referência, Tati, no mundo dos negócios e na vida também? Para mim, veja, eu não posso deixar de ter de referência o meu pai, né? Porque é o cara que me ensinou, que meu parceiro aí de toda jornada de trabalho. Mas eu acho assim, no mercado financeiro, nós temos muitas referências que eu tenho olhado e valorizado. Eu nem vou citar nomes, porque são tantos hoje que a gente vê pessoas trabalhando, crescendo, se unindo. Sabe, existe concorrência? Existe. Mas todo mundo olha a categoria como vamos fazer algo que facilite, que vá para frente. Isso para mim é uma referência atual. Mas sem dúvida eu não posso tirar meu pai desse lugar. O seu Raul, né? É o seu Raul. O seu Raul, onde tudo começou. Onde tudo começou. Só rapidamente, essas lojas, essas mais de 200 lojas que tem pelo Brasil, elas não são próprias e não são franquias. Não, é licenciamento da marca. São licenciamentos. Isso. E por que não é franquia? Porque nós somos uma instituição financeira, né? Tá. Então a instituição financeira não pode franquear e sim licenciar a marca. É a mesma coisa que uma franquia. Tem que seguir os mesmos rituais, porém elas não pagam royalties. Porque nós, como consórcio, nós só podemos receber taxas de administração, de transferência, enfim. Tá. Bom, e com esse dia de recorde que a empresa teve, que foi anunciado, revelado aqui no Show Business, quais os próximos passos, Tati? Vencer esse recorde. Tem que superar. Já estamos em julho. Os 7 mil vendedores estão assistindo essa entrevista. É isso aí. Nós precisamos bater um novo recorde, né? Mesmo? É lógico, todo dia. E eu acho que o grande desafio é comunicar, de fato, o que o consórcio é. Muitas pessoas ainda desconhecem o produto consórcio, e mesmo existindo há 60 anos. Então, que cada vez mais a gente consiga mostrar que o consórcio, a gente vai democratizar o crédito no Brasil. Que a gente consegue ter o primeiro carro, sim, para quem quer o primeiro carro, uma viagem para quem quer ter a primeira viagem, e para quem quer ter vários imóveis, podemos ter uma frota também. Então, que a gente atinja o Brasil como um todo. Acho que isso é o grande desafio do consórcio. Muito bem. Olha, um prazer receber Tati Choukovsky, a CEO da Ademicon. Foi muito legal ver a sua energia, o seu brilho no olho, a sua empolgação com o negócio. É muito bom ver isso nos empreendedores, nos empresários brasileiros. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e volta já, porque no próximo bloco acompanha as novidades vindas do setor do esporte com a presença de Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo no Brasil. Até logo.
E voltamos com o Show Business. Ele comanda a líder da marca de artigos esportivos no Brasil, sendo praticamente 80% do mercado de artigos para esportes aquáticos por aqui. Nós vamos receber neste bloco o executivo Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo no Brasil. Roberto, obrigado pela presença. Obrigado você, Bruno, pela oportunidade aqui de poder compartilhar um pouco da nossa história. Olha só, Roberto, vende-se mais uma empresa como a sua quando a gente está num ano aí com um evento do porte dos Jogos Olímpicos de Paris, que vai começar daqui a alguns dias já? Tá aí, Jana. Eu costumo dizer que a oportunidade sempre bate à nossa porta, mas ela não gira a maçaneta. E de forma prática, no ano olímpico, sem dúvida nenhuma, existe um impulsionamento do mercado. São vários fatores. Acho que a gente está num momento muito propício para dizer isso, porque você tem um ano olímpico, sem dúvida nenhuma, as Olimpíadas impulsionam a prática esportiva. Eu costumo dizer que nós temos a sorte, como um dos players, né, como uma marca de artigos esportivos, de trabalhar num mercado onde você não fala só com a razão, você fala com a emoção, né? Nós temos fãs. Muito conectado com o esporte. E aí você tem um evento de proporções globais como a Olimpíada, sem dúvida nenhuma, você acaba, como marca, atraindo o teu consumidor atual que já pratica alguma atividade física, talvez se interesse ou se emocione com esse evento olímpico e comece a praticar uma nova modalidade. Daí você tem uma das veias de crescimento. E você tem na outra mão aquela pessoa que talvez esteja mais encostada no sofá e que também se impulsiona a levantar do sofá e iniciar uma prática esportiva. Você também tem a veia do crescimento, mas voltando à questão da porta, a Olimpíada, assim como um dos perfis da exigência, assim, um dos perfis na qual a geração atual, né, nós estamos numa fase de transição, falando de gerações economicamente ativas ou consumidoras, saindo da geração Z, iniciando aí a jornada da geração alfa. Uma das heranças que a geração Z, sem dúvida nenhuma, vai deixar para o mercado, além da questão de tecnologia, dessa questão de velocidade, né? Eu falo que a geração que não tem paciência para nada, né? É muita pressa o tempo inteiro. Mas voltando à nossa questão, essa é uma geração que exige demais e que está muito conectada a questões ligadas à saúde e ao meio ambiente. Então, quando eu junto a tendência dessa geração Z, da nossa geração atual, com um ano olímpico, isso são fatores macro que impulsionam a todos, não somente a Speedo, ao mercado. E aí cabe a nós girarmos a maçaneta e com as nossas estratégias nos diferenciarmos para atingirmos o resultado que a gente pretende. Mas você entrou falando aí de uma geração mais jovem. Hoje o perfil do público de vocês, qual que é o perfil? Eu vou te dizer, quando a gente fala de perfil é muito complicado, porque mesmo no país do futebol, o primeiro esporte da criança é a natação, na grande maioria. Na grande maioria, exatamente. E a gente luta todos os dias para que a primeira marca seja a Speedo. Então, muito em cima disso, eu falo que hoje a gente atua com as crianças dos 3 meses de idade. Eu, particularmente, abrindo um parênteses, coloquei meus 3 filhos, arremessei eles na piscina com 3 meses de idade. Então, a gente vai dos 3 meses às crianças de 99 anos, né? Então, você tem aquela terceira idade cada vez mais jovem, preocupada com a saúde, na hidroginástica, na caminhada, mas basicamente hoje o nosso público principal, nosso público-alvo, em termos de idade, do ponto de vista de consumo, ele vai da faixa dos 17 aos 45. Só que você tem antes e depois, e a questão é muito mais não só a idade, mas o comportamento desse nosso público. Porque hoje o cara mais novo está mirando cada vez mais no experiente, né? Está olhando para cima, né? Quer dizer, em termos de idade, em termos de comportamento e de hábitos de consumo, prática esportiva.
E cada vez mais a gente vê a questão vamos dizer aí, dos 45 anos no topo, né, da nossa idade, como eu falei, 17 a 45, você vê um cara com 45 e até muito mais do que 45, cada vez mais jovem. Né, cada vez atitudes mais jovens, e o brasileiro... uma conscientização maior. E o brasileiro, ele tem se exercitado mais? Olha... Vocês estão há 46 anos no Brasil. Sim. Você está no comando da empresa há 10 anos. Exatamente. O que mudou nesse período aí? Porque eu imagino, quando você entrou, você pode falar dos 10 anos, mas você sabe o que aconteceu nessas mais de 4 décadas no país, né? Teve muita mudança no mercado, né? Sem dúvida nenhuma. Teve muita mudança do ponto de vista operacional, de tendência do varejo, mas como a gente disse, essa é uma geração... eu costumo dizer que cabe a cada um olhar. Se a gente olhar para esse copo aqui, nós vamos ver ele ou meio cheio ou meio vazio, né? E se a gente olhar, existe uma oportunidade gigantesca no Brasil, porque hoje a gente ainda tem um número muito reduzido de praticantes com frequência de qualquer atividade esportiva, né? Quer dizer, vamos tirar de lado o sedentário, vamos tirar de lado a questão da prática profissional, falando do consumidor do dia a dia, a gente ainda tem muito espaço para crescer, mas eu acredito que na última década foi a década onde mais se evoluiu, onde o brasileiro mais se adequou a práticas saudáveis, não só relacionadas à prática esportiva, que é uma forma de se manter mais saudável, mas de maneira geral a esse guarda-chuva hoje que tanto se fala do ESG, né? Então é um misto de sustentabilidade do planeta, do mundo, do meio ambiente em que a gente vive e do próprio corpo. Então esse número tem crescido muito, né? Quer dizer, o Brasil tem crescido no número de adeptos à prática esportiva a cada ano. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Você já declarou que o varejo no Brasil não é para amadores. Por quê? Eu acho que, assim, por essência, talvez a premissa básica para o varejista brasileiro é ser resiliente, né? Quer dizer, é consequência do mercado. A gente tem um mercado... eu falo que a gente surfa em mares revoltos, né? Quer dizer, altos e baixos, se a gente pegar o movimento de uma onda. Por dois lados, se a gente olhar o perfil histórico, econômico e político do Brasil, a gente tem momentos positivos, negativos, e isso é normal e não vai mudar. O que mudam são as razões pela qual o mercado está em alta e está em baixa. Hoje eu acredito que a gente está num período onde o mercado está... Eu vejo muita perspectiva, nós estamos crescendo, né? Quer dizer, esse ano, voltando à questão da Olimpíada, a gente tem uma projeção de crescimento de 30%, mas isso é o seu negócio, né? O nosso negócio. É. Sim. Eu quero ver o varejo brasileiro. Varejo de maneira geral? De maneira geral. Cara, eu te diria que as dificuldades e os desafios são os mesmos, né? Ele é muito complexo do ponto de vista, se a gente olhar a cadeia de suprimento, ele é muito sensível, né? Veja hoje, a gente tem uma situação onde a gente está com o dólar, né? Vamos falar de hoje. A gente tem um dólar alto, instável, mais alto. Isso impacta numa inflação alta. Consequentemente, toda a cadeia por trás do varejo, ela fica mais custosa, mais onerosa. Então você tem junto a isso, você tem uma complexidade do ponto de vista tributário e um Brasil que naturalmente, pela grandiosidade dele, né, pela questão de tamanho, são 4 Brasis, a gente brinca, né? Então, para você conseguir se adaptar do ponto de vista de operação e de perfil de mercado, você tem 4 grandes regiões macro, se a gente dividir em norte, sul, leste e oeste, que é muito complexa. E atrelado a isso, você tem cada geração que vem vindo, a gente falou há pouco, mas essas gerações que estão vindo, elas estão cada vez mais ágeis, seja no positivo, seja no negativo. O que eu quero dizer com isso? A gente falou há pouco que é uma geração Z, que é uma geração que tem muito acesso à informação, é uma geração que está sem paciência, que tem acesso a tudo aqui
É isso que eu ia perguntar, porque eu faço essa pergunta para muitos executivos que passam aqui no show business e comandam empresas com muitos funcionários. O que é melhor e o pior dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho? Eu não te diria que tem pior, tem ponto melhor, porque é uma geração, sem dúvida nenhuma, que faz com que as marcas e as empresas se reinventem a cada dia. E aí, quando a gente fala em reinvenção, não tem como você se reinventar na velocidade que essa geração atual exige, se você, enquanto marca ou enquanto corporação, em primeiro, você só consegue se reinventar se você se conhecer, concorda? Você não consegue mudar ou transformar algo que você não conheça. Então, ponto número 1, essa geração está fazendo com que as empresas e marcas parem, olhem para dentro e tenham a certeza de que elas têm que conhecer muito bem o que elas entregam para o mercado, a conexão entre marca e consumidor final, seja produto, seja serviço. Então esse é o ponto número 1. Com isso, eu falo que a gente surfa muito bem essa onda da geração atual. Por isso que eu falo que só tem pontos positivos, porque a geração atual está exigindo cada vez mais das marcas, né? O poder mudou um pouco de mão. Antigamente, quando a gente falava, vamos voltar bastante tempo, vamos falar da era industrial, revolução industrial, a gente falava de produto e preço. Era uma coisa muito mais commodity e onde a força estava na indústria. Hoje eu vou te falar que é uma geração que produto e preço, claro que importa se a gente olhar no dia a dia. Mas tem muitos outros pontos. Nós estamos falando de marca e de posicionamento, basicamente marca. Então com isso a gente leva uma grande vantagem, porque eu já herdei essa herança e a gente traz isso até hoje. Ou seja, a Speedo no Brasil tem historicamente um movimento de investir cerca de 10 a 12% do resultado da companhia em pesquisa e desenvolvimento, voltada para o hábito do consumidor. Então essa geração faz com que a gente se reinvente. É evidente que outras empresas dos mais variados setores têm uma área ali de pesquisa para saber como é que está indo, em que rumo está indo a sociedade, o que as pessoas estão buscando. Dessa área de pesquisa que vocês têm dentro da empresa, o que está vindo aí de novo? O que vocês identificam? Dia de hoje, viu, Roberto? Vamos lá, vamos tirar alguns exemplos muito frescos. Isso. Da cartola aqui. Estamos num ano olímpico e graças a esse nosso trabalho de pesquisa e desenvolvimento constante, e que não vai parar nunca, né? Quer dizer, essa é uma veia da marca que é ad eterna, a gente consegue entender e captar a essência, quer dizer, o que o consumidor precisa, né? Como é que ele vê a marca, o que ele espera em termos de atitude e de conexão com a marca. E a gente não pode deixar de lembrar que hoje somos uma marca de grande porte, que detém 80% de share do mercado de artigos esportivos aquáticos. Então você toma uma proporção enquanto companhia num determinado momento que muitas vezes tem um ponto negativo, um revés, no sentido de você não poder se mexer na velocidade que o teu consumidor exige. O que a gente fez recentemente e lançamos agora, propositalmente, num ano olímpico, nós criamos o Speedo Concept. O Speedo Concept, dentro da marca, dentro da companhia, ele nada mais é do que a nossa incubadora. Do que? De novas ideias? Que nos torna ágeis, sem perder o porte da corporação, que nos dá potência, que nos dá estrutura para atender o mercado. Como você falou há pouco, são mais de 4 mil clientes, né, varejistas, que a gente atende, mas essa incubadora, ela faz com que a gente consiga constantemente trazer novidades, mesmo dentro de uma estrutura de uma grande corporação. E uma das recentes novidades é uma coleção que a gente criou e ela veio de dados de pesquisa com o consumidor, com o mercado. Quer dizer, vocês já estão usando todos esses dados. Eu digo que a gente só trouxe para a vida, nesse caso, e a história se repete em outros projetos, mas nesse caso específico, a gente só trouxe para a vida, a gente só construiu um desejo,
uma percepção que a gente captou no mercado do consumidor para com a Speedo, né? Quer dizer, aquela história de ir para a rua e nos olharmos de fora, né? Às vezes santo de casa não faz milagre. E essa ideia é uma coleção que a gente criou, uma edição limitada em ano olímpico, onde a gente fez uma collab entre a marca Speedo e a nadadora, a nossa campeã olímpica, e com enormes chances novamente de medalha, de pódio, a Ana Marcela. Então foi uma coleção onde a gente transcreveu através de alguns produtos a vida dela, a história dela, que está muito conectada com as tatuagens, né? Quem a conhece ou já viu. Você vai para Paris para os Jogos? Infelizmente não. Não vai. Dessa vez não. Eu já tive a experiência de estar próximo de Jogos Olímpicos, é demais. Você gosta muito. Você não é um atleta, mas você gosta muito de esporte, né? Não sou atleta profissional, mas sempre pratiquei esporte, não paro. Quais esportes que você mais gosta? Cara, desde sempre eu nado, né? Tenho essa cultura da natação até por questão de saúde, né? Eu de criança tive asma e carreguei, graças a Deus a asma ficou para trás e a natação não. Meus filhos eu botei desde cedo na piscina também, então acho que a família tá dentro d'água, né? Tanto na vida profissional, no meu caso, como na pessoal. Eu, depois de um tempo, eu digo que eu sempre busco o autodesafio e é isso que eu coloco para a equipe, né? É isso que eu queria perguntar, porque você é CEO de uma grande companhia que envolve esporte. O que o esporte ajuda você, inspira você na hora de liderar, na hora de gerir uma empresa? Eu vou te dizer, um segundo hobby, um segundo esporte que eu comecei a praticar recentemente, há menos de coisa de um ano e meio, é um esporte que me mostrou que tudo é possível, que é o tênis. Então hoje eu jogo, faço aula de tênis e achava que seria impossível pelo meu perfil e porque eu tenho aí algumas lesões no ombro e hoje eu estou jogando. Mas basicamente o esporte deveria servir como lição para qualquer executivo, para qualquer empresário no Brasil ou no mundo, porque eu acho que o esporte ele está muito ligado à disciplina, à resiliência e aquela velha história que vira e mexe no dia a dia a gente fala, e é uma coisa que eu passo muito para meus filhos também, para todo o time na qual eu faço parte, que é não existe exército de um homem só. Então no final do dia a gente está numa era muito conectada com tecnologia, mas já diz aí, né, o recém-lançado livro do Philip Kotler, né, a extensão dos 4Ps, o livro dele trata exatamente disso, é H to H, né, quer dizer, H para H, humanos para humanos. Nós estamos vivendo uma fase muito humanizada e quem não vive deveria começar a repensar, quer dizer, você tem tecnologia que impulsiona, mas é uma fase muito humanizada e o esporte traz muito isso, né? Quer dizer, no final do dia você tem produtos de altíssima performance, assim como a Speedo tem, mas nada seria possível e você não atinge o seu objetivo se você não tiver essa conexão humana, né? Essa humanização das coisas. Roberto, você está me falando que você, desde que você se conhece como gente, você está ligado com esporte, né? Sim. Mas como é que entrou esse lado executivo seu de você ser CEO de uma empresa? Olha, acho que foi... Você buscou isso ou veio... Ou os caminhos meio que se abriram e veio essa oportunidade para você? Eu falo que eu sou um cara desde pequeno que vive de paixão, né? O meu primeiro estágio, quando eu precisava aprender alguma coisa, eu me baseei na minha paixão, que é uma das minhas paixões e dos meus hobbies até hoje, que é música. E até hoje eu sigo isso. Então eu acho que é um pouco do acaso, mas é um pouco de fazer o que você gosta com paixão. Então, em determinadas fases da minha vida, eu fui mudando de carreira, trabalhei um pouco em música, trabalhei em outras áreas, mas sempre tive tudo com muita paixão, fiz tudo com muita paixão e sempre quis entender um pouco mais do mercado esportivo, não só do ponto de vista praticante, mas era uma coisa que me cativava demais, porque eu assistia os mais variados esportes, ou mesmo eventos olímpicos, ou Copa do Mundo,
E eu já numa fase mais adulta entendia que ali tinha um negócio maravilhoso por trás. Tinha negócio, na verdade, Sem não dúvida só nenhuma. o esporte E quando lazer. você fala não só com a razão e sim com a emoção, a gente falou, né? Hoje eu falo que a Speedo não tem clientes, ela tem fãs. Ou pelo menos é o que a gente tenta cativar nos clientes todos os dias, né? Essa relação. Agora, você teve muitos erros ao longo da sua carreira? Olha, eu vou te dizer que se eu for enumerar os erros do Roberto, como pessoa e como executivo, a gente precisava de mais uns 3, 4 programas. Mas como De você tanto não vai, assim? como você não vai me deixar, Vamos enumerar aí os Vamos principais. resumir. Vamos resumir. eu te diria que o problema Vamos lá. não é a quantidade de erros, e sim a forma com que a gente trata, né? R, são 3, eu não vou te citar alguns erros, mas eu vou te citar talvez como eu lido com os erros e como eu tento passar para a equipe, tá? Mas basicamente eu tenho uma visão de que quem fica para trás não é quem erra, é quem não tenta. Então é o papel do líder dentro de uma corporação direcionar o seu time, direcionar a companhia, ajudá-los nessa direção, mas de fomentar a novidade. E o risco, vamos lá, não existe crescimento sem dor na vida pessoal e na vida profissional. Você não consegue estar onde você quer, onde você sonha, sem uma fase de crescimento e sem esforço e sem dor. Dor nesse sentido. Por isso que eu falo, apaixone-se pelo seu problema. A solução é a consequência. Então você tem que entender o problema e buscar uma solução para esse problema do ponto de vista de estratégia, de companhia e de marca. Mas basicamente a questão é ouse, erre, mas erre rápido, erre diferente. E a forma com que você lida com esse erro, o erro na verdade, eu falo que é um aprendizado disfarçado. A gente tem uma das únicas certezas que nós temos que ter como executivos e empresários no mercado é que nós vamos errar, e ainda mais num mundo dinâmico como hoje. Então, fiz erros como pai em casa, fiz erros como estagiário, fiz erros como executivo, e talvez um erro e frustração do meu início de carreira foi tentar trazer a minha paixão, né, trazer o meu hobby, eu tentar ganhar a vida com um hobby que na época era música, e nada de errado com isso. Mas a minha percepção era a de fã. E eu tentei gerir o meu primeiro negócio na área de música, além do meu estágio, dessa forma. E são funções diferentes. Então talvez esse seja o meu primeiro erro, e tiveram vários outros. E eu tenho certeza que numa próxima vez que a gente tiver aqui, eu vou contar novos erros. E você hoje lida bem com os erros? Absolutamente. Não só lido bem, como eles me servem de aprendizado, e frequentemente eu me vejo citando eles na minha vida pessoal e profissional, porque o erro traz crescimento, o erro traz reconhecimento, e você se torna cada vez mais resiliente, e aí você começa a trilhar o seu caminho, sem dúvida nenhuma. Você falou que são 4.000 pontos de vendas, né, com revendedores que vocês têm pelo país, né? Posso atualizar? Já tem mais? Opa! Temos... Hoje a gente tem um número de 4.338 pontos de venda no Brasil, sem contar as 3 lojas próprias. Tá. E como é que vocês lidam com o digital? O público de vocês, ele ainda gosta de ir na loja, de falar com o atendente? Como é que é? Eu costumo dizer, né, muito baseado no que o Jeff Bezos aí da Amazon coloca, quer dizer, as empresas têm que ser, cada uma no seu nicho, no seu formato, mas têm que ser centradas no consumidor. Eu falo que o consumidor não tem sempre razão, essa é uma máxima errada. Ele é a razão de existir de qualquer empresa. Então, tendo esse foco no consumidor, eu vou te colocar 2 situações que eu acho que explicam muito bem isso, e acredito que deve ser muito parecido em outros setores. Mas pegando 2 exemplos da Speedo no Brasil. Há 5 anos atrás, se a gente pegasse o perfil dos nossos 20 maiores clientes varejistas, a grande minoria, tinha alguma coisa substancial em termos de resultado no canal digital, no online. Tirando alguns que já nasceram no digital, mas ainda assim eram infinitamente menores do que hoje. Mas era quase que irrelevante.
Estou falando dos 20 maiores clientes desses 4.000, quase 4.500. Passados somente 5 anos, dessa carteira que não mudou muito do ponto de vista de CNPJ de cliente, 70% do resultado desses mesmos clientes da marca Speedo vem do digital hoje. Quanto? 70% do resultado é muito relevante. Desses 20 clientes, obviamente que você tem altos e baixos, mas se a gente pegar o bloco, né, pegar como um todo, não vai diferir muito. E no caso da Speedo, não é uma estratégia digital ou uma estratégia para o varejo físico. Não existe o físico e o digital, existe onde o consumidor está, né? Quer dizer, hoje muito se fala no omnichannel, mas a verdade é essa. O varejo não vai morrer o físico e nascer o digital. São ciclos, são inovações e complementações. Quantas vezes hoje a gente não vê um jovem pesquisar na internet, experimentar no shopping, comprar no celular enquanto ele almoça para receber em casa? Então não tem essa. São papéis diferentes. E na própria Speedo, se a gente olhar 24 contra 23, a gente tem uma perspectiva enorme, mas já vem de números extremamente positivos. Em 2023, a marca Speedo no varejo digital, comparando o canal digital e físico, né, varejo Speedo, nós crescemos 52% no digital. É um crescimento muito relevante mesmo. Agora, você ao longo desse bloco falou muito das novas gerações, dos jovens. Todo esse seu conhecimento em relação aos jovens vem da convivência, evidentemente, dos seus 3 filhos, ou não? Sem dúvida nenhuma, eu aprendo absolutamente todo dia, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem papos de pai, né? O que você ensina para os teus filhos e por aí vai. E eu costumo dizer que, na verdade, quem mais me ensina são eles, né? Quer dizer, na posição de pai, muitas vezes a gente enxerga isso, mas eles não só me ensinam e me inspiram diariamente. E naturalmente, por essa vertente pessoal minha como executivo, e eu acho que foi uma das coisas que mais fez a conexão entre marca e executivo funcionarem tão bem, né, olhando aí para esses meus últimos 10 anos, é a questão de estudo, pesquisa e desenvolvimento. Eu sou um eterno estudante. Então eu estou sempre estudando e não tem como ser diferente. Assim como a marca na qual hoje eu trabalho e faço parte, tem esse DNA de pesquisa e desenvolvimento. Então eu estudo muito o hábito do consumidor e essas novas gerações. E não dá para parar, porque a hora que você chegar a uma conclusão, está chegando a nova geração, né? E dizem aí que a nova geração, a geração alfa, vai ser, em termos de população, de volume, a maior geração da história, com aproximadamente, hoje nós estamos falando de uma geração alfa de 10 a 14 anos, né? Hoje é uma geração que vai chegar a um número de economicamente ativos 2 bilhões de pessoas. Muito bem. Não tem como não entender e não trabalhar isso. E não está todo dia ali se atualizando o que esse povo todo deseja, né, Roberto? No final do dia, como a gente disse, é tudo uma questão de pessoas. A inteligência artificial, uma das tecnologias que tem vindo, ela ajuda, ela propicia, ela fomenta e ela melhora. Mas, como diria aí o Howard Schultz, né, o fundador da Starbucks, não é uma questão, não estamos num negócio de vender café para pessoas, nós estamos num negócio de pessoas. Exato. Criando experiência, e isso serve para qualquer marca, né? Muito bem, nós recebemos neste bloco Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo no Brasil. Obrigado pela presença aqui. Obrigado você pela oportunidade, espero poder voltar em breve com mais novidades. Mais novidade, traga mais novidades. E erros, aí. Aprendizados disfarçados de erros. Exatamente, erros. Erros confessáveis e erros que você aprende toda hora, né, Roberto? Sem dúvida nenhuma. Obrigado mais uma vez. O Show Business vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.